Boa noite, sejam todos bem-vindos. Hoje é uma data muito especial, a qual o Centro Espírita Videira de Luz completa seus 6 anos de existência, E por conta desse aniversário, na nossa programação de hoje, a gente está na segunda parte da programação do dia. A primeira parte foi com as crianças, onde a gente teve a presença e toda a alegria dos palhaços Chantilly e Kisuke. A gente teve a presença de mais ou menos 20 crianças e algumas mamães também aqui das ruas do bairro. E agora a gente vai dar início à segunda parte, que consiste, eu vou apresentar um vídeo para vocês, contando um pouco da história, uma pequena homenagem que fizemos para o centro. E depois a gente vai prosseguir com a palestra do Douglas, E logo depois a gente vai convidar todos para participar de um pequeno comes e bebes que a gente preparou em função desse aniversário, dessa data tão especial, tá bom? As almas se reencontram numa reencarnação. Salinópolis foi um ponto de encontros de almas, comprometidas com o espiritismo. Um pequeno grupo de pessoas começam a se reunir no ano de 2012 na residência do Senhor Luiz Paulo. Até então, era um simples encontro para estudos. Com os compromissos e a localização, eles mesclavam entre a sua residência e a pousada de uma de suas participantes, Dona Otélia. O grupo no início era constituído de Luiz Paulo, Otélia Souza e Maria de Fátima e alguns participantes esporádicos. Mais tarde, soma a esse grupo Solange Galon. De pés firmes e uma ideia crescente, resolveram fundar um centro espírita. Dona Otélia se prontificou à compra da casa, que logo necessitou de alguns reparos, a qual teve a colaboração do grupo. E assim, dia 24 de junho de 2017, foi fundado o Centro Espírita Videira de Luz, tendo como seus fundadores Otélia de Souza, Maria de Fátima, Luiz Paulo e Solange Galon. Atualmente, o centro conta com estudos nas segundas-feiras às 19h30 do Livro dos Espíritos, às quartas-feiras às 19h30 do Livro dos Médios e às quintas-feiras às 19h30 do Evangelho segundo o Espiritismo. Aos sábados, oferecemos o atendimento fraterno a partir das 17h30. O centro também consta com a ação da Sopa Solidária, que ocorre uma vez ao mês e que já beneficiou mais de 200 pessoas até a vigente data. O Espiritismo tem uma grande importância na minha vida. Eu conheci o Espiritismo em Belém, no tempo que eu estava lá no finzinho mesmo do Poço. E foi quando eu resolvi vir para Salinas para fundar um centro espírita. E foi aí que eu, lá ainda, quando eu estava lá em Caminhaçu, que eu me encantei com a doutrina espírita aqui. Responde muitas das nossas dúvidas. E eu me empenhei para fundar esse centro, que tem sido realmente um marco na minha vida. Comecei a estudar o Espiritismo, me encantei, porque é uma doutrina que nos liberta, Nós temos liberdade de escolha. É uma doutrina que nos ensina a caminhar no nosso dia a dia. Todos os obstáculos que ele tem, ela ensina como a gente deve caminhar, Então é uma doutrina que nos liberta. É uma doutrina que não tem dogmas, é uma doutrina que não tem rituais. É ciência, simples, pura e simples. Jesus deixou um mandamento, Que é amar a Deus sobre todas as coisas, e ao nosso próximo, como a nós mesmos. Então, quando a gente consegue, no dia que a gente conseguir amar o nosso próximo como a nós mesmos, nós vamos conseguir a felicidade eterna. Então, o Espiritismo é uma doutrina maravilhosa, é encantadora. Me chamo Socorro, sou trabalhadora do Centro Espírita Videira de Luz. Conheci o centro através de um casal de amigos. Fui bastante acolhida, além de que o centro é um espaço muito aconchegante. O Espiritismo teve uma grande importância na minha vida. Aprendi a compreender questões que antes não compreendia. E através da doutrina, aprendi a ter resignação diante das vicissitudes da vida. Agradecemos aos fundadores pela iniciativa, a qual se tornou um grande marco para o movimento espírita de Salinópolis.
Seguimos no trabalho sério e responsável de levar o conhecimento acerca da doutrina espírita, esta mesmo que vem consolando os corações, ressignificando a vida de todos que a conhecem e nos ensinando que a vida continua além do túmulo. Vamos orar. Agradecer por esse momento. Estamos aqui para comemorar, né, a nossa existência, apesar de alunos repetentes que somos, mas para nós já foi uma grande caminhada. Tivemos vários tropeços pelo meio do caminho. 2 dos nossos irmãos desencarnaram durante a pandemia e estamos levando nesses anos todos, né, com muita dificuldade. Agradecemos a doutrina que nos dá resiliência, nos dá força, né, e paciência para ultrapassar os obstáculos que nos foram apresentados. Agradecemos o auxílio dos bons espíritos, do nosso Mestre Jesus, que nos tem dado essa força. E também a ajuda dos nossos irmãos de Belém, como Douglas, Pedro Cardoso e outros tantos irmãos que vêm nos dar um pouco da sua disponibilidade, nos trazendo informações, nos trazendo, dividindo conosco o seu conhecimento. E assim conseguimos resistir. Agradecemos a Solange, que foi a soldada guerreira, que sempre segurou aqui as pontas. Ela com seu marido, o Altair, né? Que quando ninguém podia vir, eles estavam aqui sempre abrindo centro, sempre segurando, para não deixar apagar essa chama. E também agradecemos os novos amigos que vieram somar, né, conosco, assim como a Isa, a Socorro, sua mãe, e tantos outros. E também esses irmãos que nos dão força também, que estão conosco sempre nessas horas, né? Então, Senhor, nos pedimos que nos dê mais resistência e mais discernimento para que possamos continuar sempre buscando o crescimento espiritual, sempre buscando nossa reforma interior, para que possamos comemorar outros tantos aniversários à frente e cada vez prestando um melhor serviço à comunidade, tanto a comunidade encarnada como desencarnada. Que assim seja. Boa noite, queridos amigos e amigas. Boa noite. Vocês estão vendo aí? É gente, é aniversário, tem bolo, tem bolo. Boa noite a você, querido internauta, que nos acompanha pela plataforma digital Facebook, Centro Espírita Videira de Luz, e também pelas plataformas digitais Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará. Vocês perceberam aqui, quando tem festa, alegria, nós precisamos divulgar. E olha, o pessoal está animado aqui, está animado. Gostaram de ver a história aí do Videira de Luz? Sempre tem que ter o sacrifício. Se não tiver o sacrifício, a nossa história dentro de uma reencarnação não funciona. Já diz Francisco de Assis, bendito sejam as preocupações que nos agridem e nos faz pensar. Então a gente tem que começar a analisar os desafios que uma reencarnação impõe para nós. Porque nós ainda somos espíritos infantis. Estamos numa caminhada rumo à perfeição.
E como nós somos espíritos, seres imortais... Boa noite, desculpa chegar atrasado. Boa noite, tá? Vocês viram só? Chegou animada, chegou animada. Boa noite, desculpa. Calma, olha aí. Ainda mais, ela vai aparecer. Tá? E quando nós entendemos que nós somos espíritos em processo de evolução, que não é a primeira vez que nós estamos num cenário da reencarnação, fica muito mais fácil nós entendermos as crianças. As crianças. E o nosso tema de hoje vai para você, espírita, candidato à evangelização. Evangelização, o ato de amor. Mas está lá embaixo. Crianças imperativas e mediunidade. Por quê? Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, ele coloca que cada época tem o seu desafio. Isso todo mundo basicamente sabe, que o Espiritismo é uma ciência evolucionista. Nós desbravamos as coisas de Deus. Então, a cada época vem o quê? O seu desafio e a sua devida evolução. Se eu não entender Kardec e as obras suplementares, eu vou ficar no quê? No mesmíssimo. Eu não vou sair daquele raciocínio um tanto pré-histórico. Eu sou fã de um grande homem que está reencarnado aqui, Elon Musk. Elon Musk, o bilionário. Então ele diz a si mesmo que ele não é a favor, olha só, olha o pensamento dele, ele não é a favor da pessoa ficar muito tempo viva. Sabe por quê, Marcelo? Porque nós caímos em uma determinada fase da nossa vida no mesmíssimo. Nós não aceitamos algumas evoluções que a própria carne nos impulsiona. E ele começou a fazer essa análise, porque fica muito difícil você chegar com uma pessoa da terceira idade, aonde as células cerebrais já não funcionam mais com tanta velocidade, e essas pessoas começam a entravar o progresso da humanidade. Uma análise, até então, científica dele. Por isso que ele diz assim, ele não vê vantagem a pessoa ficar muito tempo viva. Mas e aí? Nós vamos começar a fazer a campanha para todo mundo morrer com 50 anos de idade? Lógico que não. Porque o Espiritismo vem em nosso socorro. A partir da década de 60, a neurociência avançou no conhecimento das nossas capacidades intelectivas. A neuroplasticidade passou a ser um marco de renovação e de transformação para nós. Nós, independente da idade que nós estejamos, nós podemos modificar as nossas células cerebrais. Olha só. Então, até mesmo a ideia dele já começa a perder força, certo? Mas que o raciocínio dele é lógico. Mas se eu quero viver até os 100 anos de idade, já se tem perspectiva de vida até aos 150 anos de idade. Não sei se vocês observaram, viralizou aí dessas internets da vida, uma mulher de 140 anos de idade numa cama. Vocês não chegaram a ver? Vai chegar, porque a gente fica cutucando no celular. E só que ela estava ali, pele e osso. Aí alguns dizem, pô, chegar a 140 anos naquele estado não compensa. Não compensa. Mas a própria ciência ela já avançou dizendo que se nós começarmos a nos disciplinar em termos de alimentação, qualidade de vida, não se aborrecer demais e tudo mais, nós vamos ter saúde plena. E hoje nós encontramos jovens de 92 anos de idade fazendo acontecer. Então, para vocês notarem que a evolução em termos de inteligência deu um salto. Então, nós não devemos ficar, muitos de nós não podemos ficar presos a certos conceitos e definições que a própria ciência já descarta.
principalmente nós espíritas, que sabemos como funciona a evolução. E no quesito evangelização, tem muita gente que não está se reciclando. Não está se reciclando. Por isso, a esmagadora evasão de crianças nas casas espíritas. Ah, não, mamãe, eu não quero ir, não quero, é muito chato lá. Elas têm razão. Sabe por quê? Porque hoje, crianças de 3 anos de idade, o que fazem, Juliana? Celular, minha amiga. Trabalho de celular mais do que nós dois juntos. É a mente humana que evoluiu. Para vocês terem uma ideia, André Luiz, em uma de suas obras, ele relata, não sei se vocês já ouviram, de que a formação, a solidificação de um espírito no corpo de carne, ele se dá aos 7 anos de idade. Vocês já ouviram falar isso? Já ouviram falar isso? Sim. Ah, vocês sabiam que essa informação já é obsoleta? Mas ainda tem gente que abraça. Sabe por quê? Porque hoje a neurociência e a própria ciência em si, dentro biológica e tudo mais, perceberam que crianças com 2, 3 anos de idade têm um raciocínio acelerado, nos demonstrando o quê? Que houve uma evolução do corpo de carne. Então eu não posso tratar uma criança de 7, 12 anos, olha a coisinha rica do papai e da mamãe. Não. O nosso olhar tem que ser como espírito. É um espírito que voltou ao cenário da reencarnação. Sabe por quê? Porque já foi comprovado, pesquisadores e cientistas do comportamento humano, que os bebês, eles estimulam nós a sorrirmos. Vocês já ouviram falar isso? A gente passa a ser palhaço para as crianças. E diga, o papaizinho da mamãe, não sei o que mais, tá daí. Não é, Patrícia? Mas a inteligência deu um salto. Então, os 7 anos de idade, querido internado, você que é estudante de espiritismo, os 7 anos de idade ficou para trás, porque o corpo evoluiu. E aí, como é que está? Para a gente começar a entender e ajudar essas crianças, nós temos que entender o quê? O nível de evolução no corpo de carne. Por quê? Porque você vai direto à inteligência daquela alma reencarnante. Ah, então quer dizer que a gente não tem mais que brincar com as crianças? Tem. Nós adultos gostamos de brincar. Nós gostamos de brincar. Mas é começar a tratar aquela alma reencarnante como um ser pensante, não como um ser indefeso, porque muitos deles já vêm com informações altamente privilegiadas. E aí a gente vê o quê? As crianças médiuns. Crianças que com 3, 4, 5 anos veem os espíritos, que é uma maravilha. Dando um show, inclusive, até em pessoas que são doidas para ver os espíritos e até agora ainda não viram. Mas porque... para vocês verem que está acontecendo alguma coisa no corpo humano. Então a evangelização hoje em dia é um desafio. Sabe por quê? Porque existem pessoas, médicos, terapeutas, em vez de ajudar as crianças, estão adoecendo as crianças, atribuindo para elas doenças que não existem. A tão famosa imperatividade. Que, aliás, para você chegar a um mestrado e um doutorado, você tem que trazer o quê? Uma tese nova, não é verdade? Não é assim que funciona? Para você ter um mestrado... Então, sempre a pessoa vai pegar um estudo antigo e colocar o quê? Uma novidade em cima daquele estudo. E aí, queira ou não queira, se aprova. Mas alguns estudos não estão dizendo nada. Pelo contrário, estão complicando ainda mais a cabeça das crianças. Então, se vocês forem lá, que agora não é o dicionário Aurélio, né? É o Google, né? Se vocês forem lá no Google, vocês colocam assim, crianças imperativas. Como elas são? Aí dá aquela listagem. Ansiosas, nervosas, e não sei o que mais, e vai. Eu digo, mas esse é um processo já do despertamento do espírito no corpo de carne. Não está dizendo nada. E ainda tem o quê? O fator mediunidade. Mediunidade. Há casos, Filomeno de Miranda, nos seus livros, diz que algumas crianças, elas já nascem
já com seus vínculos de obsessão. Resumindo, já nasce obsediada. Tem crianças que já nascem obsediadas. Tamanho o compromisso que essa alma tem com a outra que quer lhe prejudicar. Às vezes, elas são resgatadas, essas almas, de regiões bastante dolorosas. Aí tem a famosa simbiose, há aquele desligamento, mas o processo de comprometimento uma com a outra faz com que uma tem que reencarnar, mas não consegue se desprender. E aí nós encontramos crianças, desde o ventre da mãe, sofrendo processos obsessivos. Mas é um ser indefeso. Não é. É um ser pensante. É um ser pensante que requer a nossa atenção. Daí, os pais conversarem com seus filhos ainda no ventre. A mãe, ela é aquele informador das devidas informações para ajudar aquela criança. Vou repetir mais uma vez. Não existe mais a figura dos 7 anos. Quer aprender? Se atualize. A neurociência explica melhor. E aí, como é que nós devemos olhar esses espíritos? Com seriedade. Quando chega uma criança lá no Lírio do Vale, a sociedade que eu faço parte, eu não encaro aquela criança, aquele ser, como inocente. Eu converso como se estivesse conversando com qualquer um de vocês. Quem já me viu conversando com criança, se passa. Tem umas 3 crianças lá no Lírio que eu acompanhei a sua reencarnação. Os espíritos disseram que elas iam reencarnar. E eu acompanhei no processo das reuniões mediúnicas tudo que aquelas crianças possivelmente terão de passar numa reencarnação. E tem uma lá que, quando ela estava no colo da mãe, ela me olhava toda desconfiada. É como quem diz assim mesmo: tu, hein? Tu vai me vigiar, eu não vou fazer tudo. E até hoje ela está com 8 anos de idade. Quando a mãe dela encontra dificuldades de rebeldia, ela diz: olha, eu vou falar pro Douglas. E ela não fala, a mãe dela não diz: eu vou falar pro tio Douglas. Eu só falo o tio para a Isa. Porque olha, a Isa não quis me dar, só estava dando bolo para quem chamasse ela de tio. Aí eu fui obrigado a chamar ela de tia. Então quando eu veio tio, eu digo: não, tio não, Douglas. É Douglas. E aí, todas as vezes que ela faz uma tolice, 8 anos de idade, ela diz: mas aí ela chama, não tem jeito, chama. Mas tio, a mamãe é assim, assado, sim, mas precisa ser agressiva? Não precisa. Então hoje o Espiritismo te dá recursos metodológicos para que tu possas ajudar uma criança dentro de um centro espírita. Não é dando merenda que você vai colocar o Cristo numa criança. As reais mensagens, não é dando merenda, porque hoje em dia se fazem comércio dentro de casa espírita. Se você for lá, você recebe a merenda. Se você lá, você recebe a cesta básica. Isso é um erro, isso é negócio, isso é comércio. Mas como é que a gente faz? A gente tem que convencer, primeiro que tudo, os pais, da necessidade de os pais cuidarem das crianças e ter um novo olhar. Eu vou contar 2 casos aqui muito interessantes. Eu adoro desafios. Adoro desafios. Henrique, né? Guilherme, rapaz, mas vou acertar. Esse ano dá certo, é Guilherme. Guilherme chegou, viu? Guilherme, chegou uma mãe lá no Lírio e ela chegou preocupada. Sabe o que estava acontecendo, Marcelo? A filha dela, de 3 anos de idade, chutava ela e o pai. Ela não conseguia agarrar a própria filha. E a filha dizia às vezes: eu te odeio, eu odeio vocês e tudo mais. E aí, procurava as casas espíritas, tacava-lhe o passe na menina. Mas não dava jeito. A revolta com o pai e com a mãe era imensa. O tal evangelho no lar, que em algumas situações se transforma em ritualização. E ela chegou e disse: Douglas, há uma história minha com essa criança no ventre. Na realidade,
eu a princípio não queria ela. E a gente sabe que já tem vida pensante no útero de uma mulher. Mas aí eu aceitei, pedi perdão a Deus, mas quando ela nasceu, ela não aceitava, eu como mãe, nem o pai. E começou a chutar. E ela só se aquietava, Juliana, quando ela estava brincando com outras crianças em praça pública. Em casa era um inferno. E aí, evangelho no lar, deu jeito? Não deu jeito de evangelho no lar. Sabe por quê? O espiritismo é a ciência da investigação. Eu insisto isso nos nossos programas de rádio, TV e palestra. O espiritismo não é uma religião. Kardec é claro. Quando ele fazia seus seminários, certo? É o que mais as pessoas disseram. Você está trazendo uma nova religião? Ele dizia, não. Não. O espiritismo é ciência e é ciência da investigação. E esse caso chegou e disse, então, vamos ver quem é essa criança rebelde. E aí tem uma técnica que eu tenho 55 anos, aí eu tenho 55 anos, viu? Jovem, mamãe está me olhando agora, tá? 55 anos. Mas desde quando eu tinha 15 anos, eu ouvi essa técnica ensinada por Joana de Ângeles e alguns terapeutas. Quando a criança estiver dormindo, você chega e fala, meu filho, eu te amo, meu filho, eu te amo. Sabe o que aconteceu? Não está mais funcionando na esmagadora maioria das crianças. Aí o que acontece? A pessoa não se recicla, a pessoa não sabe como é que está a evolução, as pessoas não fazem as suas reuniões mediúnicas de estudo e ficam perdidas em muitos casos. Fazendo com que vai ao médico. O que o médico vai fazer? Entupir a criança de remédio. Essa garotada veio com o corpo potencializado. Você joga remédio nela, o remédio, ele logo poucas semanas não tem mais efeito. É o corpo, ele reage já a alguns remédios. E aí ela disse, Douglas, já me disseram lá na instituição que eu estava levando ela, que é para me falar para ela, quando ela estivesse dormindo, que eu amo ela, mas não está dando certo. Por quê? Porque ela, como espírito, ela lhe conhece. E ela se lembra do que você fez com ela em outras existências acordada. E o que é que você vai fazer com ela? Coisa simples. No momento que ela estiver brincando com as crianças, você pega ela, abraça ela e diz, minha filha, aquilo ali é passado. Aquilo ali é passado. Sabe por quê? Memória. A criança, ela tem memória do que você foi em existências passadas para ela. Evolução do corpo humano. Então eu disse assim mesmo para ela, pegue a sua filha e no momento que ela estiver brincando, você pega mesmo, não a força, mas pega assim na mão, minha filha, me perdoa, me perdoa. Sabe, eu sei que eu fiz besteira, não sei o que, mas a filha dela, e ela começou a fazer isso. A filha dela olhava, meio desconfiada, empurrava ela e voltava a brincar. O que foi que aconteceu? Ela começou a prestar atenção na mãe. Começou a prestar. 3 anos de idade, a criança tinha. Hoje ela tem 5 anos de idade. E aí eu disse, peça para o seu esposo fazer a mesma coisa. Agora tenta imaginar o que foi que aqueles dois fizeram com aquela alma em existências passadas, ao ponto de ela lembrar aos 3 anos de idade a raiva, o ódio por aqueles dois. E a terapêutica do sono funciona mais. Sabe por quê? Porque nós gostamos de ir, às vezes, pelo caminho mais longo no tratamento com as pessoas. Nós não queremos aquele corpo a corpo. Por isso que tem paz, que em vez de cumprir com as suas obrigações de paz, manda para onde? O psicólogo, o terapeuta, e por aí vai. E aí a pessoa o quê? Não está ajudando em nada. Se uma criança vem, aquele espírito vem na condição de filho, a responsabilidade é sua. E aí ela começou a fazer isso. Gente, em poucos meses, hoje ela está com 5 anos,
veio para nós com 3 anos. Em poucos meses, ela disse, Douglas, aconteceu um milagre. O que é? Alice não quer me largar. Para onde eu vou, ela quer ir atrás. É uma briga. Minha filha, eu tenho que trabalhar. Ela quer ficar com a mãe. E é interessante que quando ela faz gravação, porque ela aparece de vez em quando no programa Quarta Dimensão, e eu participo das gravações, eu vejo ela colada na mãe. Porque ela transformou aquela alma reencarnada em tenra idade, sua melhor amiga, e ela se tornou a sua protegida, ela protege a filha. Alguém tem animosidade conosco, porque nós somos crianças ainda, crianças espirituais. Não fuja, encare. E às vezes as pessoas, elas têm raiva de você por um processo instintivo da lembrança, que está lá no subconsciente perispiritual. Há uma curiosidade científica que nós levamos de 90 a 4 minutos, isso depende da pessoa, para saber se eu gosto da pessoa ou não. Você já reparou? Letícia, olha, acertei. Letícia, às vezes não aparece gente do teu lado e fica te olhando da cabeça aos pés? Às vezes, né? Ixi, olha ela aí, esse cabelo dela, não sei o que mais. A pessoa ela está processando porque, de forma vibratória, ela se lembra de ti de algum lugar. Como o corpo, ele é desta reencarnação, o corpo não vai lembrar. Mas a alma, ela está fazendo o esforço para lembrar quem és tu. A criança é a mesma coisa. A criança não é de primeira que chega, tia Patrícia. Não, ela fica assim, não. Aí depois que ela vê a Patrícia e tal, aí cria-se a amizade. Isso se chama evangelização com amor. E aí, eu vinha me dirigindo para cá, e eu queria os últimos informes da Alice. Eu disse assim para a mãe dela, digo, olha, hoje eu vou falar da tua filha numa palestra. Eu quero saber como é que ela está. Ah, tu sabes como é a Alice, invocada. Mas é o jeito dela mesmo. Mas comigo melhorou da água para o vinho. Então, ela é geniosa. Ela é geniosa. Mas é o espírito de retorno ao corpo de carne. E aí, o que acontece? Ela está se educando e quem está ajudando ela? A mãe e o pai. Gaulesa da braba mesmo. Porque eu vejo a reencarnação dos outros. Qual é o teu nome mesmo? Alex. Alex, eu sou espírita fofoqueiro, sabe? Quando chega alguém assim, eu quero logo saber o que foi que aprontou lá atrás. E a reunião mediúnica, eu só ainda não consegui saber da Patrícia. E aí, veja bem, para você que é candidato a evangelizador, atualize-se. Porque as atuais reencarnações são desafios. São desafios. E, de repente, pode ter aí uma alma que não veio na condição de filho do ventre, da convivência, mas reaparece na condição de evangelizando. E ele sabe de tudo. Sabe de tudo. Tem uma jovenzinha de 8 anos de idade. Como eu disse, hoje teve a festa aqui, muita criança. Eu gosto de ver essas crianças, a inteligência delas. E lá no Lírio do Vale, eu sempre falo para os papais, olha, brinque, abrace, mas sempre converse de alma para alma. E aí tem uma menina lá, que de vez em quando ela apronta. A mãe dela chega com ela, Marcelo, e diz assim mesmo, olha, tu sabes, tu sabes que existe espírito, porque tu sente os espíritos. 8 anos de idade, tu sabe que existe espírito. E como é que a gente chama os espíritos? Sendo mal criada, falando a linguagem que ela pudesse entender. E aí ela
um tanto indisciplinada na escola, a orientadora chamou, aí dizia, minha filha, muda, porque senão tu vai quebrar a cara. Aí eu perguntei assim, Cláudia, tu fala assim com ela? Falo, Douglas, porque eu aprendi que eu estou com um espírito reencarnante. Ah. Quando foi mês passado, a Cláudia, que é a mãe dessa criança, me liga e disse, Douglas, eu chego aqui em casa, maior desespero. A neném estava com a calcinha suja de sangue. A mamãe ficou assustada. Estava suja de sangue. E aí eu peguei, olhei o ânus dela para ver se tinha algum ferimento. Não tinha nada. E ela imaginou assim mesmo. Deve ser o quê? Menstruação precoce. Ela colocou absorvente na criança. 8 anos. 8 anos. Colocou o absorvente na criança e logo no dia seguinte foi ao médico. O médico avaliou, analisou tudo e disse, ela não tem nada. Ela não tem nada. Aí ele disse, então você já sabe o que aconteceu, né? Não, eu já sei. Mas isso eu falei para ela, Douglas. Se ela não mudasse, os espíritos iriam bater nela. E aí, tu pensas que não acontece? Crianças acordando com manchas no corpo. Apanhou no mundo espiritual pelo desdobramento do sol. Mas é toda desprotegida. Não é. Não é. É um espírito milenar com experiências e que volta ao cenário da reencarnação com um corpo potencializado. E eu disse, aí, digo, não, eu vou chamar de novo a atenção dela. Eu vou falar a mesma coisa. Se tu não mudar, os espíritos vão continuar te batendo. Tu vai querer ficar toda suja de sangue? Ela disse, não, mãe. Então pronto. Deu uma desacelerada. Virou santa? Não vira. Porque são espíritos de retorno para dar prosseguimento à sua evolução em um corpo potencializado. Então, o evangelizador espírita, ele tem que começar a ficar atento quem são as crianças que chegam no centro espírita. Chegam no centro espírita. Porque ninguém chega por acaso. Hoje, vocês me conhecem, alguns internautas me conhecem o meu trabalho, alguns já foram visitar no Lírio do Vale. E hoje teve a festa infantil. O centro agora que está ganhando as estruturas mesmo. E aí os palhaços chegaram e só tinha uma criança. Eu disse, meu Deus, então vocês vão fazer o show para mim. O Chantilly ainda olhou para mim, dig, 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 dig. E aí, na mesma hora, o espírito Isadora de Boa apareceu. Eles já tinham ido, ele, a Isa, caçar a criança aí. Na rua tinha brinquedo, tinha bolo. Tia Isa estava dando bolo hoje. E a Isadora chegou, olhou e disse, Isadora, vai ser uma festa furada? Negativo, vá atrás das crianças. Você sabe onde elas estão. Você sabe. Mas quando a Isadora aparece, pode ter certeza que tem o dito milagre. E aí eu me lembro que quando eu desço ali na estrada principal do Atalaia, quando eu venho fazer o programa de rádio para cá, eu olho para as casas e eu sempre vejo crianças. E eu sabia que numa determinada casa, umas 3 casas ali, tinha criança. Aí eu fui lá. Oi! Vocês gostam de brinquedo? Vocês gostam de bolo? Gostamos. Então, olha, tem uns palhaços dando brinquedo e bolo. Lotou isso aqui. Veio gente. Sabe por quê? Trabalho de equipe. O mundo espiritual, ele vem sinalizando como está a evolução. Então, se nós realmente, como espíritas, queremos auxiliar esses seres reencarnantes, vamos nos atualizar. Doutora Nete Guimarães, médica espírita, no ano de 2019, era a febre do autismo. Toda criança era autista. Toda criança era autismo. Como nós falamos no início aqui,
para você concluir um mestrado, um doutorado, você pega algo que já foi descoberto e você realiza mais pesquisa. Então hoje, tanto é que hoje tem autismo de diversos graus, por quê? Porque tem gente que criou. Então a doutora Nete Guimarães, ela disse assim, Douglas, conversando particularmente, fiz uma entrevista com ela disse assim, Douglas, alguns educadores ainda não perceberam que o corpo humano evoluiu. O corpo humano evoluiu. E nós temos que nos olharmos um ao outro como ser em processo de evolução. Por isso que tem muita gente, muito papai e mamãe, que está fugindo da sua responsabilidade diante de uma educação. Sabe por quê? Porque sabe que está reencarnado um ser que, de alguma forma, ela contribuiu na potencialização de algo e aí não está conseguindo segurar aquela alma. E o que é que acontece? Joga. Não fuja. O Espiritismo, ele tem instrumento suficiente para separar muitos problemas de ordem mental. A neurociência, desde 1960, nos mostra que nós temos a capacidade de modificar as moléculas do nosso corpo. Então, não adoeça o seu filho. Não adoeça o seu filho. Encare. É uma alma que eu tenho compromissos. Então, eu tenho que buscar ajuda para eu dar a minha colaboração para aquela alma ser feliz. Daí eu contei esses dois casos. Da Alice, que chutava a mãe. A mãe, eu não soube, até o momento, ela não me falou, que os médicos davam remédio. Ela dá esse remédio. Não, ela sabia já, ela como mãe sabia que tinha alguma coisa ali, em termos de compromisso dela. Ela foi buscar a ajuda correta. Então converse. Não converse com as pessoas só dormindo. É uma técnica que já está ultrapassada. Você sabia disso? Aí, né, os casais, né, quando brigam, não, amor, eu te amo, acabou dormindo lá, não sei nem para onde ele está. Está dormindo. Não, tem que dizer eu te amo acordado. Olho no olho. Olho no olho. Olho no olho. Tem que dizer para as pessoas acordado. E aí você vai o quê? Mesclando o conhecimento. Mesclando o conhecimento. Há uma evasão por parte de algumas casas espíritas de crianças. Nós já temos a nossa planilha de pesquisas, de levantamentos, mas nós percebemos que é a falta de atualização. Atualização. E aí, resgatando, para finalizar, resgatando um pouco da sabedoria e da intuitividade de Elon Musk. Elon Musk diz que existe um conhecimento passado, mas você também tem que botar na cabeça que aquela alma, ela tem, já veio com algumas aptidões. Então, ele, na escola dele, a pessoa ensina 1 mais 1, 2 mais 2, mas depois ele joga elas numa sala de aula, está aí, criem! As crianças começam a criar. Ele está ajudando muito. E aí é por isso que a metodologia hoje que nós usamos, o Lírio do Vale, é graças ao palhaço Chantilly Kisuko. Quando chega uma criança imperativa, ele diz, não, te acalma. Eu converso com o Chantilly, disse, Chantilly, investigue se não é o problema a mãe ou se é a própria alma. Há pouco tempo chegou uma criança que não estava se alimentando, estava com medo, uma série de transtornos causado por uma situação que ela havia passado, esqueceram ela na escola. A pessoa, você esqueceu uma criança na escola? Cadê papai, cadê mamãe? Ficou aquilo, corpo novo, tudo mais. E aí, não, que precisa viver. No primeiro dia solucionou o problema, não foi? No primeiro dia solucionou o problema. As pessoas que dizem que nasceram para sofrer estão falando tolices. Você nasceu para ser feliz. Desafios de uma reencarnação. Ninguém passa muito tempo numa perturbação se for atrás da resposta correta.
Eu não gosto desse negócio. Não, eu nasci assim mesmo, não tenho jeito. Eu vou ser um eterno perturbado. Deus é mais. Não pode isso. Não pode isso. Você tem que ouvir as pessoas. E você, na condição de espírita, já sabendo a questão da imortalidade da alma, fica muito melhor você ajudar o seu próximo. Muito melhor. Por isso nós estimulamos as instituições espíritas se atualizarem na ciência. Se atualizarem na ciência. Porque essas crianças chegam, e elas chegam muitas das vezes com certos transtornos, que basta uma simples palavra segura, elas melhoram. Eu fui numa comemoração, aniversário, vocês viram que eu gosto de festa, né? Eu adoro, onde tem festa eu estou lá. E aí, Centro Espírita Reencarnação. Aí me pediram para me levar um tema. Quando eu chego lá, o Aleixo diz assim, olha, as crianças para cá e os adultos para cá. Eu disse, caramba, eu programei uma palestra para adultos. E aí criança vai participar das palestras. Eu digo, não, mas a gente tem técnicas. Na mesma hora o Espírito disse, você sabe que você não está falando para crianças. Você está falando para espíritos. E eu comecei a desenvolver o assunto. Chegando uma hora, eu olhei para as crianças e disse assim mesmo, quem já viu o espírito aí? Aí uma olhou para a outra. Aí o Afrânio, o Aleixo disse, Douglas, fala de fantasma. Ah, é fantasma. Quem já viu fantasma? Eu. Aí eu comecei a falar o que seja mediunidade para aquelas crianças e todas estavam entendendo. Dentro da linguagem da criança, da escolaridade, do bairro que vive. E depois vieram conversar, algumas vieram conversar comigo. Tio, o negócio do tio. Tio, essa daqui vê fantasma na escola. É mesmo, é? Aí eu comecei. Não deixa de vir aqui. Tio Aleixo vai explicar para você como lidar com isso. Eu acho tão bonito, Marcelo, quando chega para mim uma pessoa e diz, olha, eu vi um espírito. Isso é da tua cabeça. Eu nunca digo isso. Eu explico o que ela está vendo. Porque o que ela está vendo é uma realidade. E das crianças que chegam no lírio, todas elas, sem exceção, todas elas estão muito bem encaminhadas. Com as suas revoltazinhas, mas é alma. É alma. Espero ter ajudado, tá? A muitos no quesito. 1. Tire a ideia dos 7 anos. Acabou. 2. Você está falando com espíritos que chegaram em corpos potencializados. E 3. Recicle. Tem 1 minuto. Estou só olhando ali para o relógio. A educação, ela começa em casa, mas também a desgraça começa em casa. E a Débora Amorim, da Sociedade Espírita Lírio do Vale, ela chegou, Douglas, eu queria conversar contigo para tu conversar com os pais de fulano de tal. De que foi? Metodologia. Ela chegou e disse assim, vamos construir uma cidade? Vamos! Aí, vamos lá, vamos colocando. Aí foi colocando uma casinha, foi colocando um carrinho, e tinha aqueles bonecos, foi colocando um médico, e teve uma que colocou um policial. E uma criança disse assim, na minha cidade não vai ter policial. Na época, o garoto tinha 6 anos de idade. Aí, mas por que não vai ter policial? Porque policial não presta. E os pais eram espíritas. Eu fico imaginando o que é que eles estavam ensinando, ou se estavam falando de política, não tiveram cuidado de sair em reserva e discutir. E aquele, não, na minha cidade não vai ter policial. E eu chamei os pais para conversar. Olha, isso é um erro. Porque você já leu o livro Nosso Lar. No livro Nosso Lar, existe canhões energéticos para que o espírito das trevas não tenha acesso à cidade Nosso Lar. Quem lembra dessa passagem no livro Nosso Lar? Não se lembra? É só rever lá. Então, se no mundo espiritual
tem guardiões de cidades, nós trazemos essas ideias de lá. Cuidado, se você tem opiniões partidárias, se você tem opiniões ou está passando por um conflito, a criança ou seus filhos estão pegando isso. Saiba separar. Aí eu tive que conversar, porque daí estava se desconstruindo toda uma metodologia para que a criança se tornasse o quê? Um homem de bem. É só você respeitar cada coisa no seu. Você tem que respeitar o médico, você tem que respeitar o gari, você tem que respeitar o policial, você tem que ajudar a pessoa de má vida. É assim que se constrói uma educação dentro de um centro espírita. Tá bom? A Isa ou Solange? Qual das duas? Fazer a prece final? Não sei, tô aqui, já acabei. Já acabei, porque o Chantilly já tá olhando pro relógio ali. Viu? Solange, vem cá. Finalize aqui, tá? Isso aqui é Solange Galon, uma das diretoras do Centro Espírita Videira de Luz. Olhe para lá. Boa noite. Como é que tá o Videira? Tá ótimo. Crescendo. Crescendo. Você, de passagem por Salinópolis, a Isa e o Cid, eles estão fazendo um trabalho maravilhoso nas redes sociais. Tu viu ela mostrando ali o trevo do Bacalhau? É toda enjoada, né? De azul e tal. Gente, o pessoal vem aqui para conhecer ela, não é nem para conhecer a doutrina espírita. Tá? Fique para você aí e se despeça do nosso público. Boa noite a todos. Agradecemos a presença de todos aqui, a comemoração de 6 anos de Videira de Luz, que possamos seguir juntos, né? Essa nova etapa, começa agora, mas continua, né? Continuamos. E muito obrigada para todos.